Estamos aqui com o Bolinha, vamos entrevistá-lo. Ele vai contar um pouquinho da história dele, da história de Ipuã. E aí, Bolinha, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bolinha, qual que é seu nome? Meu nome é Luiz Valentim Bolsoni. Onde você nasceu? Nasci, naquele tempo, Santana dos Olhos d'Água, mas nasci no Sítio Céu. No Sítio Céu. Hoje está instalado em Ipuã Country Club. Sim. E por que se chamava Céu? Porque naquela época não tinha muro, não tinha nada, então ali era um lugar alto, como é hoje, né? Você chegar lá, você parar embaixo, dá um trabalho para chegar até lá, né? Isso. Que ano mesmo que você nasceu? Eu nasci no ano de 42, no dia 11 de junho. Sempre morou aqui? Sempre morei aqui. Eu dei uma saidinha uma vez para Ribeirão, mas fiquei um ano só. Você me disse que trabalhou no cinema aqui em Ipuã. Conte um pouquinho a respeito. Bom, o cinema de Ipuã, quem instalou ele foi a família Yashibara, da Seticó, família da Seticó. Aí mais tarde ele foi vendido para o Eugênio Saccardi, chamado de Genin, né? Com o passar do tempo, ele alugou o cinema para uma família de São Joaquim da Barra. Ele era locutor da Rádio São Joaquim, tinha uma voz linda, chamava Lafayette Leandro. Aí ele veio a falecer, aí veio o cunhado dele, que chamava Plínio Blésio, e tocou o cinema. Aí passei a ter conhecimento tal, e eu já mexia com mestrei na locução e tal. Ele me convidou nas horas vagas para ajudar no cinema, e eu fui. Aí o operador na época era o José Amado, filho de Joaquim Amado. Sim. E eu fui para lá, aí anunciava os filmes da semana e nota de falecimento, propagandas comerciais, entendeu? E ajudava, porque o cinema tinha 2 máquinas e vinha 8, 10 latão de fita assim. Então talvez tinha cinema que já deixava as fitas no ponto. Então quando não deixava, nós era obrigados a voltar manualmente, voltar as fitas, você entendeu? Igual um moinho de café, só que tinha uma roda grande, e colocava a fita ali, você ia voltando. Eu ajudava ele, geralmente arrebentava as fitas, ia ficando velha no cinema, cuidava colar e tal, e ficava no projetor. Quando ele precisava sair para ir a algum lugar e tal, aí eu ficava tomando conta dos projetores, do cinema, você entendeu? Sim. E foi durante um tempo, depois a família do Nicola voltou com o cinema? Não, aí depois o Laerte Alves comprou o prédio e doou para Santa Casa. Aí o Laerte tocou uns tempos o cinema, sabe? Aí fechou de novo. Aí eu e o Wagner Molinari, nós arrendemos o cinema, a Meia, com a Santa Casa. Tocamos bastante tempo. Mas naquela época começou a chegar já os filmes, né? Que nem o Nicola aí aluga, né? Então o cinema foi caindo, aí nós paramos na época. Entendeu? Só para entender assim, na minha cabeça, alguma coisa assim. A família da Seticó é Yashibara? Yashibara. Eu falei Yashibara, né? Eu não sei a pronúncia eu não correta. sei se nome japonês é difícil falar, né? Inclusive eu tenho um irmão de criação que é japonês, que minha avó não fazia o parto, nasceu esse japonesinho, sabe? E ele foi criar junto comigo. Ele tem quase a mesma idade minha. Hoje ele trabalha em São Paulo, ele trabalhou na Ford e depois foi trabalhar no Estado de São Paulo, na manutenção dos veículos do jornal Estado de São Paulo. Ele mora em São Paulo hoje. Sim. E aí a família da Seticó vendeu para a família do Nicola. E o Nicola, a família do Nicola, o senhor Eugênio, né, o senhor Geninho, tocou por um tempo. Tocou por um tempo. Aí trabalhava o Nicola na época, né, de locução, né, nas máquinas operadoras, né, do filme. E quando que essa família Blazer, lá de São Joaquim, arrendou? Você se lembra? Bom, eu trabalhei ali mais ou menos 4 anos
E eu casei de 25 para 26 anos. Eu devo ter entrado ali com uns 20 anos, mais ou menos. Porque eu só saí dali quando eu casei com a Raimunda, né? Uhum. Sim. E depois, aí o cinema ficou um tempo com essa família de São Joaquim. Ficou. Depois... Aí esse Leandro, o Plínio Blésio, né, ele veio no lugar desse que morreu, que era o Lafayette Leandro, né? Sim. Aí foi quando eu conheci ele. A família Blésio São Joaquim é muito conhecida, eles tinham uma relojaria muito grande lá na época, né? Eu trabalhei para essa família Blésio. Um biquinho que a gente fazia fora da oficina, sabe? Ah, porque você trabalhava no cinema, mas você já era funileiro. Já era funileiro. E eu com 17 anos já desamassava carro e pintava carro também. Eu fui o primeiro funileiro ipuanense. Aí ensinei 17 profissionais. Hoje tem aí o João Pinheiro, que parou, tem o Itamarzinho, né, que virou meu sobrinho. Tem o Negão lá de cima da oficina. Os outros pararam, outros foram embora. E tem uns meninos que trabalham comigo hoje também, aprendeu comigo também. Ensinei 17 profissionais na época. E quando você começou a ser funileiro, era uma época que não tinha tanto carro em Ipuã. Não tinha carro nacional. Inclusive o carro talvez ia para a oficina, ficava um ano, porque você tinha que fazer um pedido. O representante, por exemplo, da Chevrolet, da Ford, da Studebaker, da Dodge, né? Pedia peça dos Estados Unidos, né? Aí demorava para vir um paralama, uma porta, um vidro, um farol. Era difícil na época. Bolinha, fala um pouquinho pra gente do festival. O festival nasceu em 1986. O Zé Cláudio Rocha, eu estava fazendo um trabalho para ele, um bug que ele comprou, e ele entrou com a ideia, sabe? Eu tinha carro de som, que estava fácil de... Aí eu topei, falei, vamos fazer, deixa eu ver que vira isso aí. Achou que ia fazer uma parada, né? Aí no segundo ano ele veio a falecer com um acidente do carro. Ele tinha apelido de Aranha, né? Aranha, ele era Aranha. Então, o primeiro ano... Foi em 86 na Sociedade Recreativa Musical de Santarense, em 86. Aí depois foi na barraca até 2000, até no ano 11, 90, para chegar em... Então eu vou falar o ano do festival, né? Quando ele fez 11 anos, foi feito no Lira Santanense, de novo, foi o primeiro e o 11º. E o 12º foi feito na lanchonete do Brilho, porque a barraca estava em construção na época. Então foi realizado ali. E no festival passou, Ipuã ficou muito conhecido pelo festival, porque apareceu participantes de 42 cidades, né? E tinha uns que nem sabiam onde era Ipuã. E participação de palco teve mais de 700 participações. Nesses 30 anos. Porque 30 anos. Esse ano é o 31º. 31º. Nunca teve uma interrupção. Foram 30 anos seguidos. Foi seguido, não parou nenhum ano. Inclusive eu consegui trazer os artistas, os cantores mais velhos, né? Alguns, né? Eu tenho o nome aqui. E foi o Rei Gaspar e Baltazar, Roberto Viola e João Carvalho, Turquinho e Olírio Fabiano, Show de Catira, Marciano 2 vezes, Lourenço Dorival 2 vezes, Lucas e Luan, Mocoque Paraíso, Belmonte Amaraí, Alain Aladim, o Apolinário da TV Record veio também, você entendeu? E vários outros cantores que eu não me lembro mais, porque foi Muito 30 tempo. anos, não me lembro mais. Você me disse que teve um ano que foi transmitido pela TV Record? Foi, não, esse aí foi um programa, a TV Record filmou o festival lá.
Aí em 1989, no primeiro mandato do Nenê, a TV Record teve em Ipuã para fazer um programa que chamava Afinando a Viola. E como eu já fazia uns 2 anos que me chegou o festival, aí ele me chamou para organizar esse evento. E foi organizado na barraca também, ali, em 89. E as decorações do evento eu que arrumei do festival. E aí as decorações daí 2 anos o Apolinário me pediu, que eram umas violas grandes, né? Não tem na foto, estranho. Aí eu doei para a TV Record na época. Muito bom. Você me disse também que sobre o início da Feira da Bondade, você me contou. Ela foi no mandato do Nenê, foi em 90, 91 e 93. Então, mas você tem uma relação com a Feira da Bondade. Ele me chamou também por causa do festival para me ajudar a organizar. Inclusive os 2 primeiros anos eu fiz a contratação dos artistas na época. A Feira da Bondade ocorria na praça, perto da sua Praça casa. Santana dos Olhos d'Água. Onde fica a rodoviária. Ali reunia aquela molecada no alpendre ali de casa. E depois no fim a molecada virou a casa da Dinda, né? Aí foi lá a chácara do João Bosco lá. Reunia perto da sua casa por causa do seu filho, né? Fazia reunia parte. por causa da festa, né? Ele tinha um banheiro, né? Então eles, talvez, usavam meu banheiro na época, né? Porque estava mais perto, eles viviam ali e tal. E eles ficaram ali e reuniam por causa da Feira da Bondade. Uma curiosidade é que a dupla, infelizmente, morreu um deles também, que era o Zé Rico, né? Para mim, um dos maiores compositores, e a voz de ouro que ele tinha, né? Ele era uma das melhores duplas da época. Eles se separaram em 93, em Ipuã. E curiosidade que eles, quando eles voltaram, aí ficou muito tempo, né? Uns anos, aí eles vieram cantar na Expuã. Foi o primeiro show deles também, depois da separação. Então eles Foi fantástico, né? se separaram aqui em Ipuã. Aqui e voltaram a cantar aqui. Que bom, né? Tivemos um artista internacional também na feira que foi feita na Praça Santana, que era a Pérola, né? Cantora paraguaia também. Apareceu também. Com quem você tem foto. Veio também na praça, começo de carreira, até o cara que eu liguei para ele para contratar os artistas. Passei a conhecer ele morava na cidade lá do João Conrado, né? A cidade chama Viradouro. Aí o Nenê pediu para arrumar uma banda de rock, que ele gostava muito de rock. Aí eu consegui arrumar uma banda, que era uma das melhores bandas de rock. Aí eu acho que era até do estado de São Paulo, que se chamava Banda Fênix. E eles são de Viradouro. São de Viradouro. Aí vieram várias vezes para cá. Eles mandaram a fita cassete, eu levei pro Nenê, falei, é esse tipo de banda que você quer? Ele falou, é essa mesmo, essa aí vai, né? E eles estavam bem organizados na época, né? Os músicos trabalhavam em banco, trabalhavam em fórum, era tudo gente que tinha, assim, alto escalão de profissional. A banda era algo complementar, né? Então eles eram... Complementares. Tinham o serviço deles, né? E faziam shows à noite. Né? Até tem um vídeo dessa banda no YouTube, você já viu? Foi o Evandro que postou. O Evandro era um integrante. Então, o Evandro era o vocalista da banda, né? Era o vocalista da banda na época. Você disse que a feira começou em 90. 90? 90, 91 e 93. Não, 90, 91 e 92. Me desculpa, em 93 o prefeito já era o Itamar.
Você... A igreja que tem lá na Coab, a Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Cruz, você esteve ligado ao início da construção. Diretamente. Estava em casa, parou um carro e desceu os Reais, e daí o Fornel e o finado Augusto Barbeto. Chegou, sentou, nós precisamos de você. Ele falei, que tipo de serviço você quer? Ele falou assim, é um dos mais complicados. Eu falei, não tem nada de complicado, mas vou poder fazer fácil para vocês. O que vocês querem? Bom, nós queremos propaganda, sem nenhum custo. Queremos o show todas as noites, sem nenhum custo. Queria que você trabalhasse no serviço de som. E naquela época falava kimball, que não podia falar outra palavra, né? Hoje não sei se pode falar bingo, né? Outro nome pro bingo. Naquela época era kimball. E eu trabalhei ali muito tempo, sabe? E como Bolinha arrumou dinheiro para contratar esses shows? Eu procurava o comércio, que não dava um pouco, né? Todo mundo queria ajudar, porque o povo de Poã é bom para isso, que eu te falo, que eu vou fazer 31 anos. E eu fui sair para pegar patrocínio, porque o festival fica muito caro, né? Porque fiquei quase 30 mil reais e portaria não paga 30 mil reais. Então a gente tem que pegar os patrocinadores. Eu nunca fui negado por ninguém. Eu pedi de acordo com o que a pessoa ganha, sabe? Então sempre fui muito bem recebido. Então estamos aí terando, graças ao bom Deus, me deu bastante saúde para me completar os 31ª edição. Muito bom. Se chamava Festival da Música Sertaneja, no Termo do Aranha. Aí depois, o segundo, eu troquei o nome, coloquei Encontro dos Violeiros. Aí depois, Festival da Viola. Você entendeu? Aí me puseram o apelido de Bolinha Festival. Aí eu continuei com o nome de Bolinha Festival. E quase toda a cidade tinha os festivais. E acabou, não sei se foi falta de apoio, terminou. Que eu saiba hoje que tem, até Ipuã, as duplas de fora falavam que Ipuã era a capital do festival. A dupla de fora falava, aqui Ipuã é a capital do festival. Aí surgiu a ideia da IPTV de fazer viola de todos os cantos. É idêntico ao festival que eu promovo, você entendeu? Só que o poder aquisitivo deles não posso nem comparar, né? Muito maior. Então eles fazem em várias cidades, né? As eliminatórias em várias cidades. Depois escolhem uma cidade para fazer o final, você entendeu? É isso aí, o festival. O festival é muito ficou bom. Ficou muito tradicional mesmo. E se você for ver, a música ela é muito importante. Pelo festival eu tenho assim irmãos, por exemplo, no 5º festival ganhou uma dupla de Uberaba. Não, minto, a dupla de Franca, que chamava Edmilson e Edivaldo. O Edmilson hoje, ele tem uma das melhores bandinhas da região, se chama Banda Alemão. Ele é vocalista da Banda Alemão. Tocou ontem na festa Banda Alemão, E o Edivaldo hoje ele é músico da Fátima Leão. Eu tive aí também de Uberaba, Lucas e Thiago também, que foi para São Paulo, arrebentou também. Um fato também muito importante que eu tenho que destacar, a Priscila começou muito novinha no festival, foi programa do Gugu Liberato, ganhou vários prêmios na época, né? Então a gente revelou bastante gente. Atílio Santana chegou a fazer 4 gravações, mas não foi para frente porque futebol é igual, a música é igual futebol. Se não tiver a mídia por trás, não vai para frente. Entendeu? Mas voltando no assunto lá
da Nossa Senhora Santana, da igreja, você falou que você ajudou a angariar fundos e para a construção da igreja. E fazia quermesse. E a quermesse ocorria perto de onde hoje é a igreja, né? Não, na esquina. Ali na administração do São Nivaldo, ele fez naquele tempo falava futebol de salão, hoje eles falam futsal, né? Mas não tinha cobertura, não tinha nada. Então foi realizado ali, faziam as barracas com bambu. E para mim, a primeira foi Guindaiá, né? Mas daí eu lembro que eu trouxe na época, no auge, o Teu do Amor. Ele cantava no festival e cantava no rodeio na época também. Os 3 irmãos, chamavam Teu do Amor. E cantava na quermesse, que você... Eu trouxe no primeiro dia da quermesse para poder levantar a quermesse. Trazer uma dupla profissional para levantar a quermesse. Aí Miguel foi na quermesse. Você foi? E até teve um dia que choveu e estragou o teclado do tecladista. O tecladista chamava Danilo, tocava. Eles eram 3 irmãos, Dalmo, Danilo e Hilton, o nome deles. E nós fizemos uma vaquinha aí, porque eles eram pobres também, eles viviam do trabalho deles e tocavam. Hoje não, eles vivem só do trabalho deles e de música, entendeu? Aí nós arrumamos o teclado dele e continuei lá. Trabalhou eu, aí no bingo trabalhava o Paulo Molinari, o meu padrinho Sérgio Costa Souza, marido da Lourdinha, que faleceu, a Lourdinha também faleceu, entendeu? E eu cantava, eles falavam cantava o bingo, né? Eu cantava o bingo, como cantava na festa de Santana também. E foi assim que conseguiu construir a igreja? Foi, conseguiu. Teve uma quermesse que foi feita dentro das paredes da igreja, eles puseram a lona, né? Que não tinha telhado, não tinha nada. Foi feito ali, depois passaram para a rua do lado de lá. Aí foi feito ali. Aí eu tive problema de saúde. Aí eu não sei que ano foi que eu parei lá, não lembro. Comecei a tratar, eu não estava bem de saúde e tal. E problema psicológico, né? Eu parei. Como eu parei também do Rotary, participei muito tempo do Rotary. Nós fazíamos belas campanhas de cadeira de roda, de óculos, exame de vista. Tinha festa do Guaraná na época e tal, estava bastante. A festa? O Rotary fez muita coisa, como fez o Laios também, está fazendo, né? A festa do Guaraná era promovida pelo Rotary? Era, pelo Rotary. E era para... Tinha umas canecas que eles vendiam, né, para arrecadar dinheiro, umas canecas bonitas e tal. Já vi daquelas canecas. E assim, as necessidades da cidade de Ipuã no passado eram outras. Às vezes, assim, precisava fazer um trabalho social maior, né? Para doar cadeiras de rodas, às vezes ajudar alguma família que estava precisando, passando por um momento difícil. Né? Então, a necessidade no passado era maior. Inclusive, eu vou falar porque eu fiz, Deus está vendo que eu vou falar. Eu trabalhei muitos anos com um serviço de propaganda volante, né? Ele fala carro de propaganda. Carro de propaganda, eles falam volante de propagandas. Uns falam, cada um fala de um jeito. Aos sábados tinha muitos eventos de entidades, de pessoas doentes que faziam bailinho lá no centro comunitário. E eu nunca cobrei nada de ninguém, nenhuma entidade. Nota de falecimento fiz, infelizmente, fiz várias, até da minha família também, quando foi eu. Eu nunca fui atrás da família para receber também. E eu cobrava propagandas comerciais, né? Eu cobrava. Além da oficina, eu tinha esse trabalho de propaganda de rua, né? Tinha um estúdio montado na minha casa, com aquela dificuldade, porque naquele tempo era só fita cassete, você errasse a palavra, você tinha que botar tudo para trás e pensar tudo de novo. Não é que nem hoje tem um computador, né? Você faz o que você quer dele, né? Que é digital.
acredita? E uma coisa assim, você falou que você trabalhou no cinema, e no cinema tinha um serviço também informativo, um alto-falante. Tinha, fazia propaganda de São Joaquim, de Ipuã, propaganda dos filmes que ia passar na semana. E anunciava também se alguma pessoa tinha falecido. Fiz várias, infelizmente várias, falo infelizmente que muita pessoa. Fiz várias notas de falecimento, várias. Depois isso passou para a igreja. Passou, na igreja não fazia propaganda, mas anunciava as pessoas que haviam falecido. Anunciava com a nota, né, missa, tal dia e tal, mas já não era eu, já era a Olga que fazia esse trabalho. E quando a Olga não podia, eu que ia fazer. Inclusive, quando foi para trocar o som da igreja, o Mané me pediu que eu achasse uma firma em São Paulo e tal, para colocar uma aparelhagem melhor na época. Ajudei ele também nessa época, a achar uma firma, né? Para montar na época. E aí encerrou na igreja, aí depois que veio o carro de som, que você falou, que você fazia. Aí não tinha meios de comunicações em Ipuã, porque não tinha nada para anunciar. Então eu já tinha o hábito de microfone, né, que hoje eu detesto microfone, não gosto de microfone também. Eu não sei se é porque algum problema de fobia, essas coisas. Aí eu comecei a fazer com o carro de som, divulgar as festas, matrículas de escola, tudo que precisava anunciar, que o povo precisava saber, porque não tinha rádio, né? Então, tinha o jornal, que saía uma vez por mês, né? Talvez tinha que ser coisa do momento. Então, da moda nós falava speaker na época, deve ser locutor, né? Falava inglês, speaker. Então, falando sobre a comunicação em Ipuã, fala um pouquinho pra gente a respeito da Rádio Liberdade. A Rádio Liberdade foi o seguinte, eu estava em casa, eu tinha um amigo meu, tenho ainda, ele mora em Orlândia, ele me ligou que tinha pessoal de São Paulo que tinha informado que tinha passado no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, a instalação de uma pequena emissora em cidade pequena, que se chamava Rádio Comunitária. Aí eu peguei, vai me dar um pulo aqui em casa que nós vamos conversar, na época. Aí ele veio, me explicou como é que fazia a documentação, nós fizemos, registrando em cartório, constando uma rádio de 50 watts, né, na época. Aí um cara não me lembro o nome dele mais, de Guaraí veio conversar comigo também. Aí ele montou a Rádio Cristal, em Guará. Aí São Joaquim montou a Rádio Metrô. E Sá de Oliveira, não recordo o nome da rádio lá. E aí eu montei essa rádio e montei na dependência lá da rodoviária, né? Colocou lá para-raio, antenas e tal, aí abri uma rádio. Aí as emissoras grandes começaram a perseguir as rádios pirata, que tinha naquela época, rádio pirata. Uma rádio pirata era uma rádio escondida. Então ele teve que fazer por baixo, de porão, trem e tal. Clandestina que eles falam, né? Pirata. Aí, quer dizer, a Rádio Liberdade, né, que leva o nome da Associação de Desenvolvimento Artístico e Cultural, nós fizemos Liberdade FM. Aí nós passamos a documentação para a Rádio Cristal, o rapaz da Rádio Cristal passou para a Metrô, da Metrô passou para a Midla, a documentação, para a Rádio de Sá de Oliveira. Isso aí foi em 1996, já tinha falado, né? Não. 1996, foi inteirar 20 anos esse ano lá. Aí, eu não sei se foi por motivos políticos de Ipuã, a política que sempre foi acirrada. Eu acho que alguém de Ipuã denunciou nós como rádio pirata. Na realidade não era.
porque nos baseou também no artigo 5º da Constituição. É livre expressão, né, de liberdade, tal, de ser comunicado, assim, tal. E aí chegou um belo dia, chegou a Polícia Federal, não com carro da polícia, carro particular. Veio e ele, eu lembro direitinho, estava em 4. Um deles falou assim: infelizmente, nós estávamos ouvindo a rádio de vocês, é muito boa. E a programação de vocês também é muito boa. Mas infelizmente nós estamos aqui no tempo fechado. Aí lacrou. Aí eu fiquei indignado. Por que fechou a nossa e não fechou a Cristal, e não fechou a Metrô, e não fechou a de Sá de Oliveira? Aí eu fiquei indignado, né? Alguém vai ver que não denunciou, né? Porque as emissoras grandes estavam largando um pau nas rádios Comunitária. na rádio pirata, né? Sim. Na rádio pirata, que derrubava avião, não sei o quê, atrapalhava na comunicação de telefonia, que estranho, né? Nós fomos aguentando isso aí tudo. E essa rádio comunitária, ela não tem fins lucrativos. Ela pode ter uma arrecadação, propagandas baratas, para poder manter a rádio. Que nem no meu caso, eu tinha lá o Miú, que trabalhava comigo, a Nilza e o Gugu. E hoje eles falam DJs, naquela época era técnico de som, porque não tinha computador, não tinha nada, era long play, né? Long play e fita. Então tinha que ter direito, a pessoa ligava para ouvir uma música, o DJ tinha que procurar na fita, tocava para frente, para trás, ela estava dando trabalho danado para trabalho. E CD, uma música da outra, a linha é muito fina, sabe? Então você falando, você ia falando, né, alguma coisa, até achar música, aí o técnico de som dava ok, a gente anunciava a música, o nome da música estava saindo no ar. Então até hoje eu não sei por que foi fechada, tanto que foi uma realidade, né, que a gente não estava ultrapassando os limites, né, da Constituição, que a Rádio Liberdade hoje esse ano vai fazer 10 anos, está no sucesso danado. Aí reabriu, fechou, e depois também só pôde reabrir porque estava correta a documentação, né? Reabriu porque naquela época, você não sabe, no dial do rádio, eu estava estudando a frequência que poderia colocar nas rádios comunitárias para poder dar licença. Então a minha, ela era operada, minha não, nossa, da comunidade, porque ali foi prefeito, foi médico, foi professor, foi todo mundo falar lá, né, portas abertas, que acho que é obrigado, né, deixar fazer. Aí reabriu a rádio. Só que na época que reabriu, eu não tinha condições financeiras para comprar a nova aparelhagem, que a minha já estava ultrapassada. Ficava acho que em 45, 50 mil na época. E eu peguei, meu irmão veio atrás de mim e perguntou se eu ia querer ficar com ela. Eu falei para ele que eu não tinha condições financeiras. Aí ele pegou, ele também acho que não tinha todo o dinheiro, vendeu um dozinho que ele tinha e reabriu a rádio, sabe? Que é o Jabá. É o Jabá, mas é uma associação até hoje, é aquela mesma, é a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social Liberdade. Que eles falam, tá? E a frequência naquela época minha era 85,5, uns falam 85,5, outros falam, agora hoje é 105,9,9, acho que está a mesma coisa, né? Está aí fazendo sucesso, graças... E importante para o município. E graças a eu tive essa iniciativa. Inclusive, quando eu abri, eu chamei o Tião para ficar comigo, porque o Tião mexia com jornalismo, com jornal, ele entrou junto comigo na época. Que é o Sebastião Aparecido da Cruz. E quando montou também, eu não tinha o dinheiro para essa aparelhagem. Eu tinha um carro na época, um
carro foi fabricado pela Volkswagen, foi feito um carro 4 portas para meio de transporte táxi, na época. Chama Zé do Caixão. Você conhece? Zé do Caixão? Eu acho que já... E eu tinha um branco, vendi pro finado Munir, um branco. Não, Na acho campanha que não. política ele escreveu nela assim. Aí eu tinha eu restaurei ele, né? Deixei ele um brinco. Hoje custa uma nota o carro dele lá hoje. Aí eu dei no negócio e voltei mais um pouco de dinheiro. Aí o Tião deu uma parte dele também, uma parte, que ele estava entrando comigo. Né? Assim foi a história da rádio, que hoje, graças a Deus, está aí. Muito boa, funcionando certinho, fazendo as coisas certas. Você disse que a política em Ipuã sempre foi acirrada. Sempre foi, sempre foi. Desde o tempo do Coimbra, do Dr. Zequinha, depois entrou o Ferreira no meio, virou um dos maiores líderes políticos conhecidos na história. Ele fez 4 eleições, não foi ele que ganhou a eleição, ele que trabalhava, ele que era o cabo eleitoral. Ele apoiava. Ele chamava a pessoa e a pessoa ganhava. Ele conseguiu ganhar 4 eleições e perdeu uma. Ele perdeu uma, o candidato na época era um jovem ainda, hoje ele é advogado de Sonaqui, não sei se aposentou, e ele estava formando advogado, eu já tinha formado, e no fim ele foi embora de Ipuã. Ele era um bom jogador, não me lembro se ele foi para Campinas, não me lembro se ele foi para o Guarani ou para Ponte Preta, mas eu acho que ele foi para Ponte Preta. Era um dos melhores jogadores da Ponte Preta e veio, machucou o joelho, ele encerrou a carreira dele de futebol. Aí foi para São Joaquim, ele deve estar lá até hoje, eu ouvi falar dele, somente Paula Rocha. Né? Já ouvi falar. Acho que é sobrinho do Clemão Galo. Você disse, o Dr. Pedro, ele construiu, ele veio para Ipuã, Dr. Pedro, e liderou a construção do primeiro hospital aqui em Ipuã, que na época era Santana. Onde era a prefeitura ali. E se envolveu também com política. Envolveu e foi embora de Ipuã por causa de política. Eu era rapaz novo, e comentar na cidade inteira que eu tinha ido embora por causa de política. E uma outra coisa que você falou e eu achei interessante, gostaria que você falasse a respeito, da empresa de ônibus. Empresa de ônibus. Teve. A empresa Nossa Aparecida, ela fazia a linha de Guaíra, São Joaquim e as fazendas de Ipuã, porque tinha muita gente nas fazendas, né? Fazia a linha. E eu não sei de alguém que se recorda, antes de sair do hospital aqui, não tinha uma família que morava dentro de uma estrutura de um ônibus, um pedreiro. Não me lembro. Esse ônibus, antigamente a bomba de gasolina era manual. E estava abastecendo o ônibus e um senhor da roça acendeu o cigarro e jogou o palito. E o palito não pagou, caiu aceso, caiu em cima da mangueira da gasolina e pegou fogo. Aí desceu todo mundo empurrado. Aí ficou muitos anos aqui onde está o hospital, né? E morou uma família ali. Na época não tinha o hospital ali, não tinha o prédio da prefeitura. Então, quer dizer, foi antes da construção do primeiro hospital. Aí ficou um tempão o ônibus ali e a família morava dentro do ônibus. Não, depois ficou, mas depois saiu logo. Depois mudou e tal. E na inauguração dali eu estive, porque eu mexia com carro de som já na época. Eles usaram o meu carro para falar na época. Na inauguração do hospital. Não, mas não desse, do de baixo. Onde é que eu estou mais ou menos? Não, o primeiro hospital foi construído pelo Dr. Pedro, em 1941. Aí você não tinha nascido ainda. Aí no hospital, que é onde atualmente. Eu já conheci o hospital, eu tenho um tio, um irmão do meu pai que foi operado. Sim. Não, mas na inauguração você não estava presente. Não, eu estava nessa que o Nivaldo fez. Né? Que é onde atualmente é o hospital, né? Aí você
participou da inauguração e tal. fez a propaganda. Não, eles falavam no carro na hora da inauguração, tudo. Essa via também de Ulisses Guimarães também, foi inaugurar lá, a ponta dela lá. Ulisses Guimarães quase ninguém sabe, né? Apelidaram, né? Essa de 13º, né? 13º, Então. Fizeram apelido, né? De 13º. Mas falando sobre a empresa de ônibus, de quem era essa empresa? Era da família Isobe, japonês. Isobe. Depois venderam para o Carlos Peregrino de Mello, na época. Que você acha que é o pai da Dona Lourdes. Dona Lourdes, E a Dona Lourdes é a mãe da Regina Rocha. Isso. E aí essa empresa de ônibus fazia as linhas e depois acabou deixando de existir. Né? Depois desapareceu, aí já entrou a Marcucci, né? Na época. E foi. Agora passa bastante, né? Passa 3 empresas aqui, né? Passa Santa Maria, passa São Bento. São Bento, passa aquela outra lá, me chama. Danúbio. A Danúbio. Bolinha, muito obrigada De nada. pela sua colaboração. Você fez muito por Ipuã, como cidadão ipuanense. Até Obrigado. você já recebeu uma homenagem. Cidadão benemérito. Cidadão benemérito. Pelo tempo meu no social, né? Então eu recebi, já recebeu junto comigo também, porque nós já fazia parte da comunicação de Ipuã também, né? Nós dois. Eu acho que se as pessoas pensassem mais no coletivo, nosso país seria muito melhor. Sem dúvida alguma. E eu acho que a gente precisa parar de pensar só no eu e pensar no coletivo, porque aí a gente vai ter uma sociedade melhor. E eu acho, né, que você contribuiu muito com a cidade de Ipuã e também você está novo, vai contribuir ainda mais para que a nossa cidade fique cada vez melhor. Muito obrigada.